Pessoal, muito boa tarde. Estamos começando agora, boa tarde, nossa live para falar de Bolsa. E a gente está com o Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bem, Bia? Obrigado. Obrigado, jóia. turma. Obrigado a todo mundo por participar. Hoje eu acho que o dia vai ser quente, a gente vai ter muita pergunta, e você que está nos assistindo pode enviar sua dúvida pelo chat, a gente vai estar acompanhando, o pessoal vai estar mandando a sua pergunta aqui para mim, para eu repassar para o Ferreira. Lembrando que essa é uma iniciativa do Infomoney, da nossa campanha Infomoney Orienta, que se propõe a levar conteúdo de qualidade por todas as nossas plataformas, pelo site, por nossas redes sociais e pelo canal do YouTube. Se você tiver dúvidas, você pode usar a hashtag InfomoneyOrienta e nos marcar no Twitter e no Infogram para que a gente possa ficar de olho nas suas questões e consultar especialistas para trazer as respostas para todo mundo poder investir melhor num momento de maior preocupação. Bom, Ferreira, a gente está aí com um mercado bastante agitado, né? Hoje um dia um pouco mais tranquilo, que é bom para a gente poder conversar com mais calma, mas muito investidor nervoso, principalmente quando a gente considera que tem muita gente nova nesse mercado, ou seja, passando aí pela sua primeira crise. Então, eu queria começar essa nossa conversa te perguntando claramente como é que você está vendo o cenário, né? É uma epidemia que claramente ninguém podia ter ideia do impacto dela sobre os mercados e, claro, também sobre as economias. Muitas incertezas continuam no ar, mas qual que é a sua primeira avaliação aí sobre mercados em relação a essa crise? Tá bom. Bom, vamos lá. De novo, obrigado a todos por participarem. Obrigado, Bia, pelo convite. Espero que vocês me ouçam bem. Aí o home office tem essas questões, né, de filho no outro quarto, enfim, obra no prédio ao lado, enfim, mas espero que vocês estão me ouvindo bem. Acho que vale a pena a gente começar o nosso papo falando um pouco do porquê o mercado se deteriorou tão rápido, né? Ou seja, o coronavírus é algo que a gente já vem falando e já vem monitorando desde lá do final do ano passado, principalmente no começo de janeiro, né, que a preocupação começou a se elevar, quando os casos de coronavírus na China começaram a crescer de forma exponencial, e a gente viu aquela primeira correção do mercado ali no meio de janeiro, e aí rapidamente o mercado voltou a subir e fez novos highs, né, novas altas ali no final de janeiro, e acho que o mercado fez 3 grandes erros, né, de percepção ou erros, né, de assumir que o coronavírus ia ficar principalmente restrito na China, né? Segundo, que a gente ia alcançar um pico de casos ali próximo do carnaval, e aí logo depois do carnaval os casos iam começar a declinar, e que por último a gente ia ter uma recuperação em forma de V, né? Ou seja, após essa parada de janeiro e fevereiro, que a gente ia começar a ver uma recuperação muito rápida. E nenhuma dessas 3 coisas foi verdade no final do dia, né? A gente viu o coronavírus se espalhando para o mundo todo. Agora a gente está vendo uma preocupação enorme na Europa, se transferindo agora para os Estados Unidos, né, que começa a preocupar o espalhamento dos casos nos Estados Unidos, e agora também vindo para o Brasil, né, de uma forma mais contundente. E aí, assim, o que fez, né, com que a Ásia conseguisse não resolver, mas pelo menos desacelerar bastante os casos, né, os novos casos de coronavírus, realmente foram essas quarentenas, né, fechamento de fábricas, férias coletivas, né, enfim, cancelamento de eventos, restrição de pessoas, cancelamento de viagem, fechamento de fronteira, e isso tem um impacto, né, em desacelerar a curva de crescimento aí de casos do coronavírus, porém tem um impacto econômico gigantesco, né? Então, a gente olha os dados que saíram na China de janeiro e fevereiro até agora, a gente viu vendas no varejo caindo acima de 20% na China, a gente viu produção industrial caindo 2 dígitos também, a gente viu investimento também caindo acima de 20%. Então, vários economistas já começam a prever que o PIB chinês no primeiro trimestre vai cair algo como 9%, 10% ou até mais, né? Que isso nunca foi visto, um PIB tão fraco assim na China. Aí, essa preocupação agora migra para a Europa, né? Você já tem vários países da Europa em lockdown, né? Começou com a Itália, e os casos na Itália ainda estão acelerando de uma forma preocupante. Agora a gente tem Espanha, Holanda, que mais? Alemanha fechando fronteiras,
e aí até hoje anunciou que o Reino Unido, né, UK está voltando atrás da política que eles tinham tomado, a decisão que eles tinham tomado anteriormente, de não fechar nada no país, de deixar a população, né, criar sua própria imunidade. O Boris Johnson foi extremamente, né, a opinião pública foi muito contra ele, eles tiveram que voltar atrás, agora o UK está fazendo várias restrições também. Então a gente imagina o que aconteceu na China, potencialmente acontecendo na Europa, e rapidamente migrando para os Estados Unidos e para as Américas. Então, vários economistas já falam que não é mais uma questão de ser, mas sim quanto tempo e quão dura vai ser essa recessão, né? Ou seja, muitos economistas já preveem que a gente já está num cenário de recessão global, e que é muito difícil dizer até quando vai durar, né? Ou seja, pode ser que sim, seja algo rápido, que em 1 e 2 meses o mundo começa a voltar ao normal, ou pode ser que demore um pouco mais a voltar. Por isso que a gente viu, né, grandes quedas nos mercados, porque os mercados lá no meio de janeiro ainda estavam precificando um cenário bastante positivo, né? O crescimento no mundo estava acelerando, os Estados Unidos crescendo muito bem, né? O consumidor americano em uma situação bastante positiva, né? Então foi um baque realmente, porque o mundo parou, né? A gente está vendo o mundo parar, então você vai ter tanto restrição de demanda, né? A demanda sendo restringida, quanto restrição de oferta também, na medida em que as cadeias de produção começam a ser impactadas por conta dessas restrições todas que eu estou falando. Aí, além disso, só para completar e não fazer a resposta tão longa, a grande preocupação que o mercado vem tendo nos últimos dias é com relação a crédito, né? Ou seja, se essas empresas que tiveram que parar suas funções por 2, 3 meses não conseguirem né, pagar seus funcionários e continuar pagando suas dívidas, você vai ter um nível de inadimplência de empresas potencialmente falindo, crescendo muito em vários países do mundo. Então, essa é a grande preocupação que o mercado tem hoje, em relação a crédito, por isso que você já está vendo tantos bancos centrais e governos anunciando medidas e pacotes para tentar resolver essa crise. Falando nesses pacotes, a gente viu o Banco Central americano reduzindo juros nessa semana e não foi uma notícia que teve uma repercussão positiva nos mercados. E agora o Trump também anunciou uma série de estímulos. Aqui no Brasil existe uma grande expectativa por uma ação do Banco Central, de novo corte de juros, de novo corte na Selic. Queria entender um pouquinho como é que você avalia essas medidas e por que dessa reação dos mercados. Olha, acho que tem algumas questões, né? A primeira delas é que cortes de juros via dos bancos centrais e também a compra de títulos que eles estão anunciando, né, injeção de liquidez nos mercados, não vão fazer, né, os restaurantes voltarem a abrir, os voos né, voltarem, eles não vão fazer os eventos que foram cancelados voltarem a acontecer, ou seja, tem um impacto extremamente pequeno em toda essa destruição de demanda que a gente está vendo por conta do coronavírus. Acho que esse é o fator número 1, né? A política monetária, ela é pouco efetiva e eficaz, né, nesse cenário atual. Acho que, por outro lado, você tem aqui uma outra preocupação, que a política monetária não está sendo efetiva, e outra, será que o Fed e os bancos centrais estão vendo um cenário que ninguém está vendo, que é muito mais preocupante? Então, quando o Fed cortou juros pela primeira vez em 50 pontos base, se eu não me engano, 2 semanas atrás, numa reunião de emergência, o mercado despencou, né? Porque o mercado falou, opa, se o Fed está fazendo isso, é porque eles sabem algo que eu não sei, e a situação é muito pior do que eu imaginava. Então, o mercado, ao invés de ler como uma medida positiva, o mercado acabou entrando numa espiral de pânico, e a mesma coisa aconteceu domingo, né? O Fed de novo cortou juros, uma reunião extraordinária que aconteceu durante o fim de semana, foi para praticamente zero, né, nos juros americanos, anunciaram mais uma compra de títulos, né, de 700 bilhões de dólares, e a mesma coisa aconteceu ontem, né? A gente viu os mercados caindo, foi o pior pregão desde 1987, né, nos Estados Unidos, por exatamente a mesma leitura, né, de que será que o Fed sabe algo que eu não sei e que a crise é muito pior, então, do que eu imaginava, né? Então, acabou gerando um efeito contrário nos mercados.
Tá certo. E como que a pessoa física, não só a pessoa física, qualquer tipo de investidor deve reagir? A gente começou essa crise com um baque grande nos mercados e muita gente resolveu se segurar, lembrando, claro, racionalmente do foco no longo prazo, mas a gente tem visto uma sequência de quedas que tem deixado muito investidor assustado, né? Seja por ver Sim. os preços dos papéis ficando, ou mesmo pelas fundos que estão também caindo forte, principalmente fundos mais arrojados. Qual que é a orientação para esse investidor nesse momento, considerando que a gente vem de uma queda bem acentuada nesse ano? Sim, esse é um ótimo ponto. Acho que eu vou responder essa pergunta de duas formas. A primeira delas, vocês fizeram uma live ontem, né, com o Felipe Dexheimer, do nosso time de alocação, e eles escreveram um relatório muito legal algumas semanas atrás, antes da Bolsa cair tanto assim, né, que eles mostravam lá que, historicamente, nos últimos 20 anos, todo investidor que se assustou com quedas da Bolsa e vendeu metade da posição que eles tinham em Bolsa, depois da Bolsa ter caído 15%, essa estratégia foi muito ruim, né? Foi pior do que deixar o dinheiro só no CDI, né? Então, investidores que deixaram o dinheiro parado ou que foram comprando mais aos pouquinhos, né, quando a Bolsa caía, tiveram retornos nos últimos 20 anos muito melhores do que aquele investidor que se assusta e vende toda a posição dele na baixa, porque aí provavelmente quando esse investidor quer voltar para a Bolsa, ele vai voltar já em patamares bem mais altos de preço, porque é quando todo o problema se resolveu, né? Então, assim, quando encontrarem a vacina para o coronavírus e quando tudo isso estiver solucionado, os preços já vão estar bem mais altos, né? Os preços não vão estar em níveis muito baixos, que dá uma oportunidade imensa de compra. Geralmente, a oportunidade de compra, ela aparece em momentos de pânico, né? Só que a segunda coisa que eu queria ressaltar é que a gente vem escrevendo e vem falando nos nossos relatórios que a Bolsa ainda pode cair mais, tá? Então, assim, acho que se a gente tiver uma visão de longo prazo e começar a olhar as oportunidades, sim, existem várias oportunidades, existem vários papéis já ficando mais atrativos, porém, quando a gente olha para cenários de recessão global no passado, nos últimos 30 anos, e a gente olha quanto que a Bolsa caiu nesses cenários de recessão global, a gente mostrou lá no nosso relatório que a Bolsa poderia vir a cair mais, sim. Então, só para te dar um número, a gente mostrou lá que, na média das recessões globais nos últimos 25 anos, a Bolsa caiu coisa de 35%, 45% a 50% para recessões globais. Recessões no Brasil só chegou a cair 35%, mas recessões globais era coisa de 45% a 50%. Eu estou olhando aqui, a Bolsa até agora caiu 34% no ano. Então, ou seja, se esse cenário de recessão global for confirmado, a Bolsa sim poderia vir a cair mais, né? Então, por isso que a gente fala, olha, para o investidor que está querendo começar a comprar agora, que não tinha muita Bolsa, ou quer aumentar a posição, para ir fazendo essa posição aos poucos, porque ter um preço médio é melhor do que fazer grandes apostas nesse momento de alta volatilidade, porque se o investidor faz uma grande aposta agora, e aí os dados econômicos pioram, e a Bolsa cai mais 15%, as pessoas podem se assustar em um momento de ainda preços ainda mais baixos. Legal. Só dar um recado para quem está nos assistindo, a gente está acompanhando, está vendo que está tendo algumas falhas de transmissão, a gente está fazendo essas lives das nossas respectivas casas, as conexões estão mais pesadas, como vocês podem imaginar, mas fiquem tranquilos que depois esse vídeo vai estar na íntegra no canal do YouTube, sem nenhuma falha, então qualquer dúvida vocês vão poder conferir novamente mais tarde, a gente vai disponibilizar esse vídeo, esse material completo para vocês, lembrando que a gente está fazendo essa transmissão diretamente das nossas casas para poder informar vocês o mais rápido possível do que está acontecendo. Voltando aí para as nossas perguntas, Ferreira, lembrando que quem ainda tiver dúvida pode enviar pelo chat, eu estou recebendo aqui as questões. A gente tem uma situação de fechamento de bolsas nas Filipinas por um tempo indeterminado. Isso chegou a gerar apreensão de investidores com relação a outros mercados. Você avalia, sim, e com base na sua experiência em outras crises, que haveria a possibilidade de a gente ter um fechamento de bolsa nos Estados Unidos, inclusive também no mercado brasileiro? Essa é uma excelente pergunta, porque esse foi um assunto que tem ganhado bastante força, né, nos últimos dias. Nos Estados Unidos tem se falado bastante sobre isso também. Acho que aconteceu já no passado, né? A gente viu ali no 11 de setembro que a Bolsa Americana fechou.
E fechou porque o mercado estava muito disfuncional, as pessoas não sabiam se ia ter uma guerra mundial, enfim, o que ia acontecer, as pessoas tiveram que ficar reclusas nas suas casas, né, e aí assim, tudo que aconteceu nos Estados Unidos fez total sentido o fechamento das bolsas, né. Eu acho que no momento atual, minha opinião pessoal, tá, é que os mercados estão funcionando, né, então os mercados, não vejo grandes razões para fecharem as bolsas, tá, acho que mercado em queda, mercado em queda, a gente tem que respeitar, né? Não adianta achar que a bolsa caiu, então tem que fechar. Acho que não sou favorável a essa ideia, porém, se a gente for pensar na saúde dos traders, né? Na saúde dos operadores e quem está lá tomando decisões, etc., é muito difícil fazer isso de casa, né? A gente está vendo aqui pela nossa live que as conexões são piores, então imagina você montar uma mesa de operações de um banco dentro de casa. É impossível, né? Você não tem qualidade de conexão à internet tão boas para isso. Então, se tiver que ter uma quarentena, né, para os operadores e operadores tiverem que ficar em casa, aí sim eu acho que faz bastante sentido, né? Porque aí você está pensando na saúde dos operadores e não fechar as bolsas simplesmente porque o mercado está caindo, né? Isso acho que não faz sentido. Legal. Ferreira, acho que vale a pena a gente falar um pouco agora de ações e de setores específicos da Bolsa, né? Para tentar entender, para o investidor que não está olhando todos os dias para o mercado, tentar compreender quais são os setores que têm sido mais afetados pela Bolsa e quais, de certa forma, têm sido poupados dessa grande crise que tem abalado aí os mercados. Eu tô olhando aqui um ranking, né, de papéis no ano. Obviamente, as empresas do setor, né, de transportes aéreos e de viagens, né, como a CVC, foram os papéis que mais caíram, né, caíram quase 80% no ano já, quando você pega Gol e Azul, né, caindo acima de 70%. O IRB, né, também caiu mais de 70%, mas aí por questões específicas ali da companhia. Petrobras já caindo quase 60% no ano, mas isso tem a ver muito com o preço do petróleo. E, por outro lado, as companhias que a gente realmente, né, esperam que sejam mais defensivas nesse cenário estão agindo dessa forma, os papéis estão agindo dessa forma, né, que é o caso da Telefônica Brasil, da Engie, né, a Raia Drogasil, né, com toda essa corrida aí para as farmácias, enfim. Então, o mercado, por enquanto, está fazendo essa distinção, né, entre setores, porque eu já vi lá em crises no passado que tudo cai ao mesmo tempo e tem pouca diferenciação porque o investidor está vendendo tudo, né? Nessa correção atual, pelo menos o mercado está, sim, fazendo bastante distinção entre os setores e a gente está vendo performances bastante diferentes, né? Como eu falei, aqueles papéis Gol e Azul caindo mais de 70% no ano, você olha o setor elétrico, esses papéis que eu mencionei, de Transmissão Paulista, Engie, etc., caindo menos de 10% no ano, 6%, 7%, né? Então, são performances bem diferentes, né? E que faz sentido, né, na medida em que os investidores estão olhando para quais setores são mais impactados, quais setores são menos impactados, né? E acho que tem um benefício das ações que pagam bons dividendos, que é o caso do setor elétrico, que além das empresas não serem impactadas ou serem muito pouco impactadas por toda essa questão de coronavírus, além disso, a gente deve ver o Banco Central cortando juros ainda mais, né? Então, a nossa expectativa é que o Banco Central vai cortar juros para abaixo de 3% nas próximas reuniões. E então, quando a gente olha papéis do setor elétrico com um dividendo acima de 6%, às vezes 7% de dividendo ao ano, isso se compara muito bem frente a um juros que pode cair abaixo de 3%, né? Então, por isso que esses papéis estão sendo bastante defensivos, estão segurando, e a gente gosta do setor elétrico, tá? É um setor que a gente tem 2 papéis do setor elétrico na nossa carteira top 10, e na nossa carteira de dividendos ela é principalmente formada por papéis do setor elétrico. Eu ia te perguntar isso. Quais são as ações que viram uma oportunidade nesse momento de queda, já falando pelas elétricas que você mencionou agora, ainda faz sentido para o investidor aproveitar para comprar esses papéis e quais outros podem ser atrativos nesse momento?
Olha, eu acho que depende bastante do horizonte de investimento dos investidores, né? Para investidores que têm um horizonte bastante de longo prazo, né, o setor de commodities foi um setor que caiu bastante, né? O que também faz sentido, dado que a gente está falando de uma potencial recessão global, né? E isso sempre pesa em preços de commodities. Mas você olha, por exemplo, a ação da Vale, a ação da JBS, que não é commodity diretamente, mas o setor de frigorífico é mais cíclico, também sofreu bastante, e são papéis que a gente continua gostando. Porém, são papéis que no curto prazo podem vir a sofrer mais, caso essa volatilidade continue alta, né, recessão global, etc. Então, quando a gente faz a nossa carteira top 10 na XP, que é uma carteira mensal, a gente decidiu reduzir a exposição, né, a todas as commodities, então hoje a gente não tem nenhuma exposição a commodities na carteira top 10, só que essa é uma carteira que a gente muda ela todo mês, né, a gente atualiza essa carteira uma vez por mês, e por isso que nesse cenário mais turbulento, a gente decidiu no último mês tirar as commodities da carteira, né, então a gente tem lá hoje, né, Ambev, que é uma empresa que está com caixa líquido, né, e que tem uma posição de balanço extremamente confortável. A gente tem lá Banco do Brasil, né, que a gente gosta bastante, foi um banco que a ação sofreu bastante e está no nível bastante atrativo de preço atualmente, então a gente gosta. Além disso, tem outros papéis, como eu falei, setor elétrico, a gente gosta de Copel e Engie, né, são os dois papéis que a gente tem no setor elétrico. A gente também tem Cirela e Iguatemi, né, no setor de real estate e shoppings. E aí a gente tem outros 3 papéis domésticos, que é Eco Rodovias, Localiza e Via Varejo, né? Então, quando você olha essa carteira, realmente a gente migrou bastante para o setor doméstico, né? A gente migrou para papéis menos né, expostos a todo esse cenário global, porque no curto prazo realmente a gente via que essa volatilidade ia continuar bastante elevada. Mas como eu falei no começo, se o investidor tem um foco bastante no longo prazo, ele pode sim começar a olhar commodities, sabendo que pode ser que caia um pouco mais, né? Sabendo que essa volatilidade vai continuar alta no curto prazo, mas se você pensar num horizonte já né, de 12, 18, 24 meses, são papéis que começaram já também a ficar num nível bastante atrativo de preço. Compras aos poucos, né? Como você mencionou no começo. Isso. Exato. E, então, eu acho que você, de certa forma, já respondeu uma dúvida que veio pelo Twitter, se você já observa um ponto de entrada em Petrobras após as recentes quedas, né? A julgar pela carteira mensal, vocês, por hora, ainda estão fora de Petrobras, é isso? Petrobras, a gente, infelizmente, não pode comentar que a gente está restrito no momento. Então, tá certo. Não posso comentar Tá legal. Tá joia. Bom, investidor pessoa física, ele estava começando a aprender sobre mercado, sobre renda variável, e agora veio essa crise forte de coronavírus, e um choque inédito aí para quem começa a operar e a gostar da Bolsa. Você acha que dá para a gente esperar? O que a gente deve esperar aí do comportamento do investidor? Por hora, nos fundos de ações, a gente não consegue observar se está tendo muito resgate, porque justamente a maior parte tem aquela liquidez em D30, D60, quer dizer, os dados vão demorar para aparecer. O que a gente tem visto é um patrimônio menor dos fundos de ações. Para quem estiver nos assistindo, a gente soltou uma matéria agora no Infomoney falando um pouco dessa variação de patrimônio e do comportamento de fundos de ações e fundos multimercados. Mas quer dizer, o investidor que opera diretamente na Bolsa, a gente deve ver uma interrupção desse crescimento? Você acha que vai deixar muita marca essa crise que a gente está vivendo agora? Olha, eu acho que, assim, anedoticamente, né, a gente tem falado com os gestores e a gente tem visto poucos saques até agora, né, e pelo contrário, a gente tem até visto investidores, né, aplicando mais no cenário atual, que eu acho que é uma quebra de paradigma gigantesca, né, com o passado, né, quando os investidores corriam para vender as ações toda vez que a bolsa caía. É que quando a gente pensa no custo de oportunidade hoje, o custo do dinheiro, deixar o dinheiro na poupança ou no CDI não rende praticamente mais nada, né? Então, se o CDI for abaixo de 3%, enfim, o investidor olha para isso e fala, pô, eu posso comprar uma ação que caiu 30%, 40%, e se eu segurar essa ação por 2 anos, né, provavelmente eu vou bater o CDI, ou eu vou deixar o dinheiro na renda fixa. Então, acho que o investidor está começando a olhar
esse custo de oportunidade do dinheiro e falando, olha, acho que faz sentido usar esse momento para aumentar a minha exposição em ações. Porque quando a gente olha, realmente, né, você tem 1,8 milhões de pessoas, né, que investem na Bolsa, que realmente cresceu bastante, só que é um percentual ainda muito pequeno da população brasileira, né? Desse 1,8 milhões de pessoas, 70% está no estado de São Paulo, né? Ou seja, quando você olha Brasil, é uma realidade que pouca gente ainda investe em ações, né? Então, o brasileiro está se informando cada vez mais, né? Acho que esse trabalho que a gente tem feito para levar informação, que vocês têm feito na InfoMoney, para levar informação e conteúdo de qualidade para os investidores, ele é essencial nesse momento, né? Porque as pessoas estão olhando e estão querendo né, usar essa oportunidade como uma oportunidade de comprar ações, ao invés de se desesperar e vender na baixa. É óbvio, aquele investidor que tomou muita alavancagem, que só tinha bolsa, que não tinha uma reserva de emergência, etc., esse investidor vai ter que rever os seus princípios, né? Vai ter que rever a sua carteira, vai ter que rever né, quanto que ele investe na bolsa, porque a gente já vinha falando, olha, a gente tem uma recomendação de 30% de bolsa, e bolsa é o ativo que a gente mais gosta no Brasil para o longo prazo. Muita gente perguntava, mas por que só 30%? Por que não 70%, 80%? E tá aí a resposta, né? Porque a bolsa é volátil, né? A gente está sujeito a essas crises de preço, é por isso que não dá para ter todo o seu patrimônio investido em bolsa, porque se você precisar do dinheiro, às vezes você vai ter que vender num momento como agora, né? Vai ter que vender num momento de baixa. Então, isso vai acabar destruindo o seu capital. Por isso que a gente fala para ter essa carteira, né, em vários ativos, justamente por isso. Legal. Ferreira, super obrigada pela sua participação, por ter respondido tantas nossas dúvidas. Acho que ajudou bastante o investidor que está nos assistindo. E a nossa campanha InfoMoney Orienta continua. Vocês podem marcar a hashtag InfoMoney Orienta nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, para a gente ficar de olho nas dúvidas e consultar os especialistas. Obrigada, Ferreira. Até a próxima.